Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre lógica de argumentação. Então, é de fundamental importância você ter a ideia sobre conjuntos. Estudamos um pouquinho de conjuntos na aula de probabilidade e na própria aula sobre conjunto, tá bom? União, intersecção, pertence, não pertence, isso tudo vai ser legal para você nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, lógica de argumentação. Vamos a um pequeno texto, tá bom? De onde veio, como surgiu, o porquê. Vamos lá. Uma parte do raciocínio lógico que pode ser argumentado por diagramas ou argumentos por operadores. Pronto, diagramas lógicos, como o próprio nome já está falando, a gente vai fazer sobre diagramas de Venn. E argumentos nós temos que saber a tabuada dos conectivos. Ou, então, se, somente se, o ou. E vamos lá, o primeiro passo, argumentos por diagramas. Quem primeiro utilizou os diagramas para estudar a validade das suas proposições foi o matemático Leonardo Euler, procurando explicar o significado das proposições básicas da classificação por Aristóteles. Aí, John Venn, no caso vem a ideia de diagramas de Venn, aperfeiçoou a ideia utilizando os círculos para representar os conjuntos e simplificando a representação. Por isso, os diagramas foram denominados diagramas de Venn, em homenagem a John Venn. Próximo slide, vamos ver aí. Pronto, então minha gente, como eu falei, essa primeira parte é a parte teórica, explicando tudo bem bonitinho para vocês. Conjuntos. A outra definição de conjuntos, né, diferente do que a gente viu em probabilidade e no próprio assunto sobre conjuntos, é o seguinte. Conjuntos. Um conjunto é uma coleção de elementos que possui uma característica, uma propriedade que os distingue. Olha um exemplo. O conjunto A dos automóveis representado pela letra maiúscula A. O Fusca, representado por letra minúscula A, pertence ao conjunto A. Observe que o conjunto a seguir. Tem o retângulo, que representa todos os meios de transporte. O círculo representa todos os automóveis. Próximo slide. Está aí. Observe que o Fusca pertence ao conjunto A e B não pertence ao conjunto A. Próximo slide. Vamos lá. O elemento A pertence ao conjunto A, ou seja, um Fusca pertence ao conjunto de automóveis. O elemento B não pertence ao conjunto A, ou seja, é um meio de transporte, mas não é um automóvel. O conjunto A é o conjunto de todos os meios de transporte que são automóveis. E o conjunto não A é o conjunto de todos os meios de transporte que não são automóveis. Apenas isso. Vamos para o próximo. Representação lógica por diagramas, de Euler-Venn. Olha só, gente, tem 4 exemplos aí de diagramas de Venn. O primeiro retângulo. Todos os automóveis A são meios de transporte T. O segundo, do lado, nenhum automóvel A é meio de transporte T. O terceiro, alguns automóveis A são meios de transporte T. E o quarto, alguns meios de transporte A não são meios de transporte T. Observação. Todo, algum e nenhum são chamados de proposições categóricas. Próximo slide. Argumento bem construído. Vamos lá. Um argumento é bem construído com 3 elementos. É aquele que a terceira proposição é uma consequência inevitável das duas primeiras. Observe. Todo A é B. Você vai olhar para o diagrama e diz assim, que todo elemento de A pertence a B. E todo B pertence a C. Ora, se todo A pertence a B e todo B pertence a C, então dá para você concluir que todo A pertence a C. Apenas isso, ok? Bora para o próximo. Tem alguns exemplos. Todos os parisienses são franceses, todos os franceses são europeus. Então, para você concluir o quê? Que todos os parisienses são europeus. Apenas isso. Tem mais algum? Tem vários exemplos aí. Se a proposição todo A é B é verdade, então temos as duas representações possíveis. Observe que todo A é B nesse primeiro círculo, nesse primeiro conjunto, e no segundo, todo A é B, que está dizendo o seguinte, que A é igual a B. Observe que nenhum A é B é falso, algum A é B é verdadeiro, e algum A não é B é falso. A segunda, se a proposição nenhum A é B é verdadeiro, isso então pode ser representado da seguinte maneira. Então temos somente a representação. Ó, nenhum A é B. Ou seja, todo A é B é falso, algum A é B é falso e algum A não é B é verdadeiro. Ok? Próximo. Terceiro, a proposição algum A é B é verdadeiro, temos 4 representações possíveis. Algum A é B. O primeiro, observe que você tem uma interseção.
O segundo, ó, algum A é B, isso é correto, né? Terceiro, você pode representar também. E o quarto, ele está dizendo que A é igual a B. Vamos lá, nenhum A é B é falso, todo A é B é indeterminado, pode ser verdadeiro ou falso. Algum A não é B é indeterminado também, que pode ser verdadeiro, 1 e 2 e falso, 3 e 4. Para o quarto e último, se a proposição algum A não é B é verdadeiro, temos três representações. A primeira, algum A é B. A segunda, algum A é B. E a terceira, os dois conjuntos são distintos. Todo A é B é falso, nenhum A é B é indeterminado, pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro se você olhar para a figura 3 e falso se você olhar para a figura 1 e 2. Algum A é B é determinado, pode ser verdadeiro, você olha para a primeira e segunda, e falso, você pode olhar para a terceira. Vamos ver se tem mais algum outro. Não, vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá, minha gente, observe aí. Primeira questãozinha com a ideia de, na verdade, essa é uma ideia de diagramas lógicos, tá bom? Observe. Sabe-se que existe pelo menos um A é B. Sabe-se também que todo B é C. Segue-se, portanto, necessário que... Então, vamos representar esse exemplo através de conjuntos. Vamos lá? Vamos representar? Diz o seguinte. Sabe-se que existe pelo menos um A que é B. Então, questão 1, você vai fazer o seguinte. Primeira questãozinha. Questão 1. Existe pelo menos um A que é B. Então, esse aqui é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. Ó, existe pelo menos um elemento de A que pertence a B. Isso aqui foi a primeira informação, tá, filhinhos? Vamos colocar aqui, bem bonitinho. Existe pelo menos um A que é B. E a outra informação é, sabe-se também que todo B é C. Então, observe, ele falou o seguinte, sabe-se também que todo B é C. Então, eu vou colocar aqui o C de preto. Todo B é C. Então, o C pode estar representado da seguinte maneira. Observe que algum A é B, a primeira informação, e todo B é C. Tá certo? Pronto, isso aqui é a maneira de você representar segundo essas informações do texto. Eu pergunto para vocês, é a única maneira de você representar essa informação? Não. Você se pergunta isso, tá bom? Isso aqui é a primeira maneira. Existe uma outra maneira? Existe. Pensa comigo. Algum A é B. E observe, ele falou que todo B é C. Então, se eu escrever dessa maneira aqui, eu estou afirmando a mesma coisa, sim ou não? Sim. A gente continua, ó. Todo B, deixa eu fazer mais bonitinho, todo B é C. Ok? Então, essa aqui é a primeira maneira e essa aqui é a segunda maneira de você representar os conjuntos. Mais uma vez, algum A é B e ele fala que todo B é C. Correto. A segunda maneira, algum A é B e todo B é C. Também está correto. Você apenas fez de maneiras diferentes. Agora, vamos analisar as alternativas. Letra A diz o seguinte, que todo C é B. Vamos lá. Todo elemento de C é B. Observe esse Zezinho aqui. Zezinho está em C. Zezinho está em C, ele pertence a B? Não. Então já é falsa, tá ligado? Então a letra A é falsa. Eu quero que vocês entendam isso. Bora para o próximo. Todo C é A. Mais uma vez, minha gente, para esse mesmo exemplo. Todo C é A? Também não, é falso. Então você já vai para outros, filhinhos. Vamos para o próximo. Então, a letra A você sabe que é falsa, a letra B também. Agora, observe a letra C. Algum A é C. Vem aqui comigo. Algum elemento de A pertence a C? Algum elemento de A. Não é todo o nome, minha gente. É algum elemento. Por exemplo, Zezinho aqui. Zezinho pertence a A. Algum elemento de A pertence ao conjunto C? A primeira representação através de diagrama foi verdadeiro. Algum elemento de A pertence a C. Ok. Agora aqui. Algum elemento de A vai pertencer ao conjunto C? Verdadeiro, minha gente. Verdadeiro. Zezinho aqui pertence a A e também pertence a C. Zezinho aqui pertence a A e também pertence a C. Observe que as duas foram verdadeiras. Por isso que a resposta correta da primeira questão é a letra C. De caramba, como é fácil.
Beleza? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, se for possível você representar de duas maneiras diferentes, você representa, tá bom, filhinho? Esqueça disso não, por favor. Questão número 2 diz o seguinte. Questão número 2. Se é verdade que algum A são R. Então, minha gente, a mesma ideia. Vamos lá. Algum A. Questão número 2. Bem bonitinho, com a maior calma do mundo. Algum A são R. Então, veio aqui, algum A são R. Oh, meu Jesus. Mais uma vez, algum A são R. Algum A são R. Observe que você tem a intersecção aqui. E a outra informação, que nenhum G é R. Nenhum G é R. Então, G pode ficar aqui. Observe que nenhum G é R. Ok? Você fez isso na prova? Fez. Minha gente, isso aqui é a única maneira de você representar essas informações através do diagrama. Entenda isso, por favor, que vocês entendam. É a única maneira? Não. Existe uma outra maneira, meus filhinhos, que é um G, tá? Tá parecendo um 6. Vou colocar um G. Existe uma outra maneira, filhinhos. Vamos lá. A primeira informação. Ele fala que algum A são R e nenhum G é R. Então, eu vou colocar o G aqui desse ladinho, ó. Nenhum G é R. Observe. Ficou diferente apenas essa informação aqui, mas a ideia da questão continua a mesma. Algum A são R e nenhum G é A. Nenhum G é R, me perdoe. Nenhum G é R. E aqui é a mesma coisa. Algum A é R e nenhum G é R. Continua a mesma maneira, só que você representou de duas maneiras diferentes. Então, faça isso, por favor, na sua provinha. E vamos agora para as opções. Vamos ver aí a primeira opção da questão 2, diz o seguinte. Algum A não é G. Vamos ver aí. Gente, para essa primeira imagem aqui. Algum A, tá aqui. Algum A não é G. Algum A não é G. É verdadeiro? Algum A não é G. É verdadeiro, Everton? Beleza, é verdadeiro. Então, a primeira informação do primeiro diagrama, da primeira representação é verdadeira. Vamos agora para a segunda. Algum A não é G. Então, eu vou colocar aqui. Algum A, vou colocar nesse pontinho aqui, ó. Algum A, esse cara aqui pertence a A. Algum A não é G. É verdadeiro, Everton? Ó, algum A não é G. É verdadeiro? Algum A, não, é a letra A. É a letra A ainda. Porque a gente representa, vai olhar para as duas imagens, tá bom? A primeira é o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, algum A não é G, ok. Vai fazer a mesma maneira agora na segunda imagem. Algum A não é G, é verdadeiro? Então, se a primeira foi verdadeira e a segunda foi verdadeira, então a resposta correta é a letra A. Eu quero que vocês entendam isso. Você vai analisar com as duas representações das informações da pergunta, tá bom? Quando for possível, você representar. Quero que você entenda isso. Testamos aqui no primeiro desenho e testamos no segundo, deu verdadeiro e verdadeiro, então a resposta correta, sem sombra de dúvida, é a letra A, tá bom? Ok? Letra A. Vamos agora para a questão 3. Infelizmente, eu tenho que apagar, porque eu sou muito desorganizado. Mas eu quero que vocês entendam. Vão entendendo devagarzinho aí. Eu acho que não vai dar tempo para responder as questões, então vai ficar como atividade, né? Porque já vai um bocado de tempo. Vamos lá, questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte. Vamos lá. Todos os alunos de matemática são também alunos de inglês. Vamos lá. Mas nenhum aluno de inglês é aluno de história. Isso aí foi a primeira parte. Todos os alunos de português são alunos de informática. E alguns alunos de informática são também alunos de história. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês e como nenhum aluno de português é aluno de história, então vamos tentar representar, essa aí é boa, hein? Vamos tentar representar, minha gente, essas informações através de diagramas. Então vamos lá, primeiro passo, primeira frase. Todos os alunos de matemática são alunos de inglês. Então vamos primeiro para essa parte. Todos os alunos de matemática, questão número 3. Olha só. Todos os alunos de matemática são alunos de inglês. São alunos de inglês. Então, eu vou colocar aqui inglês aqui.
Tá bom? Oh, meu Deus, por favor. Eu queria um dia acertar em um círculo, cara. Inglês. Vou colocar aqui, I de inglês, tá bom? Mais uma vez. Todos os alunos de matemática são alunos de inglês. Essa aqui foi a primeira informação que deu, tá bom? Vamos para o próximo. A segunda informação é a seguinte. Mas nenhum aluno... Todos os alunos de matemática são também alunos de inglês. Mas nenhum aluno de inglês é aluno de história. Então, história, infelizmente, vai ficar por aqui. História vai ficar aqui. Tá certo? Porque nenhum aluno de inglês é aluno de história. Vai ficar fora. Tá bom? Vamos continuando. Vamos continuando a pergunta, tá bom? Todos os alunos de português são também alunos de informática. Todos os alunos de português são alunos de informática. Todos os alunos de português são alunos de informática. IF. IN. Informática, tá bom? Mais uma vez. Todos os alunos de português são alunos de informática. E nenhum aluno de história é aluno de inglês, tá bom? Poxa, cara. Ô, gente, por favor, veja se dá para vocês compreenderem, tá bom? Esse carinha aqui é inglês, esse aqui é informática, tá bom? Vamos para não entender, vamos ver lá. Todos os alunos de português são também alunos de informática. E alguns alunos de informática são alunos de história. Opa, então algum aluno de informática também é aluno de história. Então esse conjuntinho aqui, filhinhos, vai vir para aqui, uma partezinha, tá bom? Esse pessoal aqui, que é de história, de informática, também pode cursar história, tá bom? Pode cursar história. Vamos continuando aí, por favor. Continuando aí, por favor. Aí diz o seguinte. E alguns alunos de informática são também alunos de história. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês, tá correto? E como nenhum aluno de português é aluno de história, volta aqui, por favor. Vamos ver. Volta aqui para o Bregnite Team aqui. Quero que o pessoal entenda isso. Se eu vou ler aqui no computador, não coloca lá não, tá vendo? Olha só, diz o seguinte. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês, ó, nenhum aluno de informática é aluno de inglês, tá aqui bem bonitinho. Continua. E como nenhum aluno de português é aluno de história. Então, ó, nenhum aluno de português é aluno de história, tá bom? Ok? Então, esse carinha aqui, essa partezinha aqui, minha gente, que estuda português, eles não estudam história, tá bom? Então, vamos analisar a alternativa por alternativa. Vou apagar aqui, tá bom? Lembrando que essa é a questão 3, tá certo? Vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos lá para a primeira, por favor. Coloca na tela grande aí. Questão número 3. Pelo menos um aluno de português é aluno de inglês. Volta para cá. Everton vai ter trabalho. É complicado, né? Vamos lá. Pelo menos um aluno de português é aluno de inglês. Verdadeiro ou falso? Falso. Beleza. Então a letra A você já não marca. Pelo menos um aluno de matemática é aluno de história. Vamos lá. Pelo menos um aluno de matemática é aluno de história. Falso. Muito bem. A terceira. Nenhum aluno de português é aluno de matemática. Vem para cá. Nenhum aluno de português é aluno de matemática. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Concorda comigo? Entenderam, gente, que é fácil? Olha, nenhum aluno de português é aluno de informática. Entenda isso. Nenhum aluno de português é aluno de matemática. Isso é verdadeiro. Então a resposta correta, sem sombra de dúvida, é a letra C. É a letra C. Entenda isso. Entenda esse tipo de questão, por favor. E se cair diagramas lógicos, mais uma vez. Essa aqui foi a única maneira de você representar esses conjuntos. Não tem como você representar de outra maneira. Diferente da questão 1 e da questão 2. Eu quero que vocês entendam isso. Perceba isso, tá bom? Perceba isso. Vamos lá? Vamos à próxima questão. Questão número 4. Questão 4 diz o seguinte. Questão 4. Vamos ler aí. Questão 4. Vamos lá. Os dois círculos abaixo representam, respectivamente, o conjunto S dos amigos de Sara e o conjunto P dos amigos de Paula. Então, vou colocar aqui, tá bom, gente?
Aqui nós temos o S. E temos a interseção aqui, intersecção com o... Volta aí, aqui é P. Então, eu vou colocar P aqui. E observe que você tem uma parte aí destacada, né? Então, eu vou colocar aqui. Essa parte aqui está destacada. Aí, vamos ver a perguntinha, o que é que diz? Sabe-se que a parte sombreada do diagrama não possui elemento. Então, o que isso quer dizer? Que essa parte aqui, minha gente, que eu destaquei, não possui elemento nenhum, tá bom? Aqui, essa parte aqui é o vazio. Aí ele pede para você analisar as afirmações, tá certo? É Sara e Paula, se não me engano, né? Vamos lá. Todo amigo de Paula, todos os amigos de Paula é também amigo de Sara. Vamos olhar aqui. Minha gente, todos os amigos de Paula é amigo de Sara? É ou não é? Porque Paula, na verdade, só tem esses amigos aqui, ó, que é a sua intersecção. Ou seja, todos os amigos de Paula, obrigatoriamente, tem que ser amigos de Sara, porque Sara é esse conjunto aqui todinho. Então, questãozinha bem legal. Desculpa, minha gente. Questão 4, sem sombra de dúvida, a letra A. Tá bom? A letra A. Ok? Deu para entender? Creio que sim, né? Bem tranquilinho. Vamos para o próximo. Questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte. Vou colocar aqui questão 5. E vamos analisar a questão 5. Diz o seguinte. Em uma pequena comunidade, sabe-se que nenhum filósofo é rico. E que alguns professores são ricos. Então, vamos representar isso. Nenhum filósofo é rico. Então, vou colocar aqui. Nenhum filósofo, ele é rico. Tá bom? Nenhum filósofo é rico. E a outra informação é o seguinte. Alguns professores são ricos. Então, alguns professores são ricos, tá bom? Mais uma vez. Nenhum filósofo é rico e alguns professores são ricos. Eu pergunto para você, é a única maneira de você representar esse desenho? Dá para você representar esse desenho de uma outra maneira? Com certeza dá, né, filhinhos? Vamos lá? Qual seria a ideia? Ele fala o seguinte, mais uma vez, isso aqui é a primeira maneira de você representar. Vamos agora para a segunda maneira. Nenhum filósofo é rico. Ele é rico, vou colocar aqui. Tá certo? Volta para a pergunta. Nenhum filósofo é rico e a outra diz o seguinte. Nenhum filósofo é rico e alguns professores são ricos. Então vamos lá. Eu vou colocar professores aqui. Vou colocar de outra coisa. Alguns professores são ricos. Vamos ver se a gente distorceu a pergunta. Ele fala o seguinte. Que nenhum filósofo... Mas errei novamente, cara. Eu não sei fazer um círculo, não é? Vamos lá. Nenhum filósofo é rico. Continua da mesma maneira. Você não distorceu a pergunta. E alguns professores são ricos. Mas isso não impede de algum professor ser o quê? Filósofo. Não impede isso. Eu quero que vocês entendam isso. Mais uma vez. Nenhum filósofo é rico. E alguns professores são ricos. Mas isso não impede de alguns professores ser o quê? Filósofo. Você não distorceu a pergunta. Vamos lá? Vamos ver as alternativas. As alternativas dizem o seguinte. Alguns filósofos são professores. Vamos para cá. Vem aqui. Alguns filósofos, nesse primeiro desenho aqui. Alguns filósofos são professores? Não. Então é falso. Letra A já não é. Vamos lá. Letra B. Alguns professores são filósofos. Não, é a mesma coisa, né? Alguns professores são filósofos. Não. Mas, professor, nesse outro diagrama aqui, na segunda representação, mas tem que ser verdadeiro nos dois, filhinhos. Tem que ser verdadeiro nos dois, entenda isso, tá bom? Alguns professores são filósofos? Não. Letra B também não é verdadeiro. Vamos para 3. Nenhum filósofo é professor. Opa! Nenhum filósofo é professor. Ok. Nesse primeiro desenho, ok. Agora vamos para a segunda representação. Nenhum filósofo é professor. Foi verdadeiro? Nenhum filósofo foi professor? É falso, né?
Porque esse cara aqui, ó, é professor e filósofo. Ele está dizendo que nenhum professor é filósofo. Por isso que a letra C também é falsa. Vamos para a letra D? Diz o seguinte: alguns professores não são filósofos. Então vamos lá. Alguns professores não são filósofos. Verdadeiro. Alguns, entenda isso. Alguns. Agora aqui. Alguns professores não são filósofos. É verdadeiro também? É, não é? Porque, olha só. Vamos colocar aqui Douglas. Douglas está aqui. Douglas é professor, só que ele não é filósofo. Então pode ser verdadeiro. Observe que ele falou alguns, não todos, entende? Alguns professores não são filósofos. Então é verdadeiro aqui também. E também é verdadeiro aqui. Por isso que a resposta correta, sem sombra de dúvida, é a letra D. Porque ele falou alguns, tá bom? Não falou todos. Alguns professores não são filósofos. Então a resposta correta, sem sombra de dúvida, é a letra D. Tá bom? É a letra D. Vamos agora. Questão 6 diz o seguinte. Vamos embora. Questão 6. Opa! Todos os diplomatas são gordos. 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 Entenda isso. Vamos agora para o outro. Nenhum gordo sabe nadar. Nenhum gordo sabe nadar. Então, vou colocar nadar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento isso na minha vida, não. Vamos lá. Isso aqui é um N, tá, gente? Isso. Nenhum gordo sabe nadar. Eu pergunto para você. Isso aqui é a única maneira de você representar esse diagrama? É a única maneira de você representar? É, minha gente. Por quê? Olha só. Nenhum diplomata, ou melhor, desculpa, todo diplomata é gordo. E nenhum gordo sabe nadar. É a única maneira de você representar esse diagrama aqui. Tá certo? Essa situação. Diferente do quinto. Tá certo? Diferente do quinto. Todo diplomata é gordo. E nenhum gordo sabe nadar. É a única maneira de você representar essa situação nesse diagrama aqui. Então vamos agora olhar as alternativas. Questão 6, vamos olhar do seguinte. Algum diplomata não é gordo. Olha para cá. Algum diplomata não é gordo. Não. Ele já pergunta, já fala, né? Que todo diplomata é gordo. Então a letra A não pode ser. Letra A não pode ser. Vamos para a letra B. Letra B. Nenhum diplomata sabe nadar. Desculpa. Algum diplomata sabe nadar. Algum diplomata sabe nadar? Não. Nenhum diplomata sabe nadar, não. Nenhum diplomata sabe nadar. Letra C. Nenhum diplomata sabe nadar. Opa, vamos lá. Esse carinha aqui é diplomata. Esse Zezinho aqui é diplomata. Ele sabe nadar? Não. Entende que é fácil, né, Everton? Então a resposta correta é, sem sombra de dúvida, letra C. Tá bom? Everton é o nosso querido aqui que fica nos ajudando aí na gravação. Belezinha? Tchau, forte abraço. Vamos embora.